Fala amiga ligado conosco aqui do canal Extracampo, só Léo chegando aqui para falar mais uma vez de mais um grande jogo da Copa do Mundo. Afinal de contas, nessa leva de jogos da Copa, a gente vai dessa vez falar do último jogo dessa fase de oitavas de final de Copa do Mundo. Claro que eu tô falando de Suíça 0, Colômbia 0, jogo que fez com que o Canadá se despedisse, né, da Copa do Mundo, ou seja, o último jogo do Canadá. O jogo foi em Vancouver, um clima muito gostoso, né, um clima de muito apreço. Muitos colombianos, como era de se esperar, a grande maioria, né, colombiana para essa Copa, para esse jogo, mas a Suíça levou melhor, empate 0 a 0. A Suíça se classificou nos pênaltis. A última partida das oitavas de final, né, dessa fase da Copa do Mundo. A gente vai analisar um pouquinho sobre ela, porque tem muita coisa pra gente falar. Para começar, eu vou logo dizer que não foi um jogo ruim não, tá? Não foi porque foi um jogo um pouco menos aberto que foi necessariamente uma partida ruim. Pelo contrário, acredito que o fato dos dois times terem vindo a fim de jogo, né, abertos a propor jogo, ajudou muito que a partida fosse interessante, porém recheada de briga no meio campo e com menos chances claras de gol. Acho que o fato de ter vindo logo depois de um grande Argentina 13 de todos, que foi um baita também de uma virada, colaborou. A gente não está falando aqui de um jogo comum, né, mas é um jogo que já entrou pro hall dos clássicos de Copa do Mundo, Argentina e Egito. Então qualquer jogo que venha depois vai mesmo vir com essa responsabilidade de aguentar o rojão, de segurar esse rojão. E Suíça e Colômbia teve que fazer isso. Bom, vamos analisar um pouquinho. A Suíça veio de uma fase de grupo segura, onde ela levou só 3 jogos, né, 3 gols na verdade, um para cada adversário. Levou um gol do Catar, um jogo em que ela tinha dominado completamente. Depois contra a Bósnia, quando já estava com a partida basicamente assegurada, vitória assegurada. Contra o Canadá, semelhante. E já nessa fase de 16 avos não tomou gol contra a Argélia, né? Teve uma partida tranquila de controle. E agora contra a Colômbia novamente, solidez defensiva da Suíça. Não chegou a ser o ferrolho suíço, como a gente já citou tantas vezes, né, antigamente, da Suíça fazer. Não é mais aquela Suíça totalmente defensiva. E a Colômbia é bem diferente, porque a Colômbia ela liderou também no grupo que tinha Congo, no grupo que tinha Uzbequistão e Portugal, não levou gol de Portugal, não levou gol de Gana e chegou de novo também com uma defesa sólida. E digo até mais, enquanto a Colômbia vinha com a ideia de aceleração de jogo, né, para poder propor o jogo através de suas forças individuais, Rames, Arias, Dias, Soares, né, mais uma vez, a Suíça vinha com um time com 4-3-3 equilibrado, que não apresentava em nenhum momento nem muita força muito clara, né? Dizer assim, esse time tem um ponto forte claríssimo, mas também nunca teve um ponto fraco claríssimo. Esse time da Suíça, por isso é tão agradável de ver jogar. É um time de equilíbrio, é um time de sustentação, é um time de solidez, é um time de estabilidade. E é muito bacana que a Suíça tenha tido essa premiação dessa vaga da maneira que tem sido, porque das seleções europeias é uma das que tem feito o melhor trabalho há quase 2 décadas, se a gente parar para pensar, né? Assim, a Suíça tem tido boas gerações, não são gerações de ponta como apresentaram, por exemplo, Croácia e Bélgica em algum momento nesses últimos 15 anos, mas são gerações sim de regularidade e estabilidade suficiente para que a gente possa dizer que são boas a ponto de brigar por coisas legais em Copa do Mundo e Eurocopa, como a Suíça chegou a fazer, mas não chegou a, por exemplo, brigar ali por questão de título. Mas talvez realmente não seja mesmo, né, o caso de chegar a ter que brigar por um título na Suíça, não seja o teto, né? Mas mesmo esse piso que a Suíça estava preparando já é bastante interessante. A Suíça hoje não teve seu principal jogador, o Manzambi, jogador que para mim hoje, né, seria o meu voto particularmente para a revelação da Copa. O Manzambi é atacante, jogador que participou diretamente de 5 gols nessa Copa do Mundo, então ela teve que vir com Ndoye, Embolo e Rieder no ataque. Não deu a mesma sustentação, isso foi nítido. Jogadores não fizeram um jogo necessariamente ruim, mas o Rieder não me agrada muito, para mim não faz uma boa Copa do Mundo e ficou um pouco abaixo do resto do time. Assim como no meio campo a gente teve a Chaka, que começou como titular também, mas o grande Chaka compensou. Chaka realmente é um cara que dá uma sustentação impressionante. O jogo foi para os pênaltis, o Chaka jogou todos os minutos da partida, chegou completamente exaurido, mas ainda assim sendo a força de um capitão tecnicamente e mentalmente dentro de campo. Era exatamente o que a Suíça precisava. Não teve nada de muito novo não, foi um 4-3-3 assim simples, muita força na marcação, um contra um na primeira linha de defesa,
com o Feller e o Xhaka trabalhando lado a lado, com o Xhaka vindo até buscar para a primeira linha, às vezes, muitas vezes na saída de jogo, ele vinha se aproximar da linha de zaga para poder iniciar a saída de bola e depois dar essa sustentação de sair, algo parecido com o que o Everton Ribeiro faz no Bahia, né? Ele sai do meio campo, vem mais próximo para a zaga, distribui o jogo, volta para o meio, se aproxima do lado direito, se aproxima do lado esquerdo, foi basicamente o que aconteceu. E aí a Suíça, acho que o Verde fez uma grandíssima partida, a Kanji também, né, a dupla de zaga, para poder também dar no aqui os bois, o outro que acho que foi muito bem. Quando entrou foi o Widmer e o Vargas, né, jogadores que eu já imaginava que iriam bem, até porque seriam, na minha opinião, também titulares. E aí pelo lado da Colômbia, porque a gente tem que falar também, né, dos nomes individuais. O time da Colômbia tem muitos nomes que são individualmente falando, parte a parte falando, né, no 1 contra 1, head to head, como os ingleses costumam falar, melhor. Porque se a gente olhar para os nomes, tem o Davinson Sanchez, tem o Munhoz, o Lucumí, tem o Morrica, você vai ter um meio campo com o Lerma, com o Puerta, que aliás para mim é um destaque excelente dessa Copa. Pouquíssima gente conheceu o Puerta, esse cara vai ganhar sim chances melhores em equipes maiores quando essa Copa do Mundo acabar. O John Arias, o James Rodrigues, o Luiz Dias e o Luis Soares, como é que você vai duvidar de um time com um elenco como esse, né? Ainda mais quando no segundo tempo entra o Richard Rios, quando entra o Couto Hernandes e o Quinteiro, que jogaram muito bem, o Campas, que deu muita rapidez pelo lado direito, o campo deu muito trabalho, aliás, foi ele e o Quinteiro quem perderam as principais chances de gol da Colômbia já mais próximo do fim do jogo. E ainda o Yerry Mina, esse que já entrou no finalzinho, não pôde mostrar muito, mas entrou. E aí, assim, ficou muito nítido que foi mesmo por questão física, né? A Colômbia tentou dar essa força de sustentação enérgica até onde deu, e a Suíça se sustentou no seu equilíbrio de toque de bola. Em nenhum momento a Suíça se preocupa em acelerar o jogo, em meter o lançamento, em colocar um jogador numa situação de 1 contra 1 para ganhar velocidade, não. Foi sempre na cadência do toque de bola, de manter o mesmo sistema e de aproximação de jogador, que o passe estivesse do lado certo, ou com o jogador certo, no momento certo. A Colômbia era mais aceleração. Era pegar o jogador no contra 1, explorar quem sabe no fundo dos marcadores das laterais, o Ricardo Rodrigues ou o Zaccaria, coisa que não aconteceu porque a Suíça não permitiu, e também nas situações ali de drible, né? Tanto individual no contra 1 é normal porque é a característica do Luiz Dias, é a característica também do Luis Soares, enfim. Ramos não é tanto disso, mas o próprio Quinteiro, o Hernandes, o Campas são jogadores assim. Mas a marcação da Suíça mais uma vez se sobressaiu. Foi um jogo simples, porém bem jogado, bem brigado, bem pensado e bem executado. Só que não com gols, mas sim de uma maneira mais, vamos dizer assim, tática em campo, né? E nessa entrega tática melhor para a Suíça, que vai enfrentar a Argentina. Eu acho que da maneira como a Suíça propõe o jogo, difícil dizer se ela consegue bater de frente para a Argentina, mas se Cabo Verde conseguiu, se o Egito conseguiu, por mais que tivesse, né, tomado um gol no finalzinho, mas conseguiu bater de frente em determinado momento, até porque o Cabo Verde foi para a prorrogação e o Egito só foi resolvido nos acréscimos do segundo tempo. Então por que não imaginar que a Suíça possa fazer o mesmo, né? Só que é o jeito dela. Imagino que para a Argentina vai ser bem difícil encarar essa Suíça, não vai ser fácil, não vai encontrar facilidade nem muitas chances claras de gol, porque a Suíça não deve permitir. Mas boa sorte aos suíços, avante Helvética. É bacana de ver a Suíça jogar e seria uma grata surpresa se conseguisse uma grande zebra aí para a semifinal de Copa do Mundo. Eu particularmente gostaria bastante. Eu sou o Laves, daqui eu digo até lá, continue com a gente aqui no nosso canal Extracampo, aperta o like, se inscreve com a gente e fica de olho que o nosso projeto está só começando, vem muita coisa boa por aí, valeu, tamo junto!